Muito bem, então estamos aqui em mais uma aula de física e na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão de praticamente tudo aí que a gente aprendeu sobre eletrodinâmica visando a prova, certo? Bom, então aqui a gente vai fazer uma revisão, claro, né, dos capítulos importantes fazendo exercícios ao mesmo tempo. E nos exercícios você vai ver que vamos recapitular aí a primeira lei de Ohm, principalmente, depois os conceitos, né, de associação de resistores, série e paralelo, e por fim nós vamos ver aí o gerador, associação de geradores, né, pilhas em série e pilhas em paralelo, e por último nós vamos fechar aí com os receptores, mostrando também os gráficos, né? O gráfico do gerador, o gráfico do receptor. Ok? Então, prepare aí o seu lápis, a sua caneta, a sua borracha, o seu caderno e vamos observar aí que para a primeira questão número 0, né? Nós temos uma questão da PUC adaptada. Ok? Muito bem, então vamos lá, vamos começar a fazer o exercício aí, e claro, né, para cada uma das questões que a gente for fazer, a gente vai fazer uma revisão teórica, a gente vai voltar nos slides, que são os mesmos que eu utilizei nos vídeos anteriores, tá certo? Então, só como um detalhe aí, tá? Se você ainda não assistiu às aulas passadas, recomendo fortemente que você assista, né? Para que você já possa chegar aqui na aula de hoje com um conhecimento bastante apurado para fazer os exercícios, tá bom? E se você precisar, né, esses vídeos aí estão associados a esse vídeo que a gente está transmitindo agora, tá bom? Nessa aulinha de hoje. Então, é só você procurar aí no meu canal ou nos vídeos relacionados que você consegue encontrar a parte teórica e alguns outros exercícios falando sobre a lei de Ohm, né? Associação de resistores, série paralelo, as pilhas, né? E os receptores, gerador, receptor, tudo bem? Então, vamos ler o enunciado primeiramente e depois, logo em seguida, eu vou querer que você pause o vídeo sempre, né? Pause o vídeo a cada exercício e a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma revisão teórica para cada um desses assuntos abordados e logo em seguida vamos aí também resolver passo a passo, tá bom? Então vamos lá, começando agora, exercício número 0. Dado o circuito adiante, onde o gerador é ideal, então você vai ter que grifar, né? Essa informação é muito importante. Gerador ideal, ou seja, não tem resistência interna. Analise se as proposições são verdadeiras ou falsas. Ok, então você tem um circuito aí meio maluco, né? Com uma pilha aqui, ó, de força eletromotriz dando 30 volts. Tem várias resistências aí. E o C, que é uma chave. Tá bom? Esse Czinho representa uma chave. Aí tem algumas proposições. Ó. Número 1. Se a chave C estiver aberta, a corrente do resistor R1 vale 2 amperes. Será que é verdadeiro ou falso? Número 2. Se a chave C estiver fechada, a corrente do resistor R1 vale 1,5 amperes. 3. A tensão consumida pelo resistor R1 é maior com a chave fechada. E número 4. Se a chave C estiver fechada, a tensão em R4 é de 2 volts. Ok? Então, fizemos a leitura do enunciado. Agora, eu quero que você pause o vídeo, tente fazer essa primeira questão e logo em seguida, né, depois de você já tentar, né, fazer, a gente vai voltar fazer uma revisão bem rápida aí, revisão teórica do assunto abordado nessa questão, tudo bem? Tudo bem, então vamos lá. Agora eu quero que você pause o vídeo e tente fazer. Bom, espero que você tenha tentado fazer aí, né? Então, como prometido, a gente vai fazer uma revisão rápida, né? Uma revisão teórica aqui, tá bom?
Então, primeiramente, nós temos várias resistências, né? É um circuito bastante bagunçado, né? Aparentemente. Porém, para a gente começar a fazer o exercício, a gente vai ter que relembrar o quê? Relembrar sobre associação de resistores, ok? Associação de resistores é tema de uma das aulas, na qual você pode buscar o vídeo e assistir essa aula completa. Mas vamos aqui de uma maneira bem rápida, né? Então nós temos basicamente dois tipos de associações, em série e em paralelo. Em série, o que a gente tem que lembrar, né? Associação em série, tá vendo? Ó? Nós temos 3 figurinhas aí que representam associações em série. O conceito principal é que na associação em série, a corrente que passa em uma das resistências é igual à corrente que passa numa outra, tudo bem? Não tem como a corrente elétrica ela se desviar, ela obrigatoriamente vai passar por todas as resistências, ok? Muito bem, então, para a gente calcular a resistência equivalente em série, a gente vai somar. Então é isso, ó. Então todas as resistências em série, a gente soma as resistências, então a resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3, assim por diante, certo? A corrente vai ser igual e a tensão, o U, vai se somar. Então, evidentemente, quando ele pedir a tensão total aí, né, dessas associações em série, ela vai ser a soma das tensões parciais, tá bom? O 1 mais o 2 mais o 3 e assim por diante, ok? Beleza. Então, essa associação em série. Agora a gente vai ver o que? A gente vai ver a associação em paralelo, né? Benjamin, né, que você já conhece. Então, o Benjamin ele serve aí para você ligar muitas coisas ao mesmo tempo. Toma cuidado para não ligar muitas coisas, tá bom? É bom sempre ter aí um Benjamin bastante, né, bastante robusto, não comprar no camelô, tá bom? Porque tem perigo realmente aí de acontecer algum acidente, né, acidente elétrico, tá bom? Mas se você ligar coisas simples, por exemplo, o seu celular, ligar aqui, por exemplo, um ferro de passar, coisas assim, né, que não exigem muita tensão elétrica, então tá tudo ok. Tenta não ligar uma geladeira e um micro-ondas junto, tá bom? Então, associação em paralelo. O que é importante de perceber na associação em paralelo? Na associação em paralelo, as resistências elas estão meio que de frente uma para outra, né? E a corrente já não é igual. Tá bom? Isso era muito importante. A corrente elétrica não é igual. A corrente elétrica que passa nas resistências, ela não é necessariamente igual, porém a corrente total que entra nessa associação, ela vai ser a soma das correntes parciais. E 1 mais 2 mais 3 nesse pedaço aqui, né? Nesse circuitinho. Tá bom? Legal. Então, associação em paralelo, mais um exemplo aqui. A corrente total, que é a corrente que entra na associação, ela vai ser a soma das correntes parciais. Muito bem. E aí, como é que a gente calcula a resistência equivalente? Para você calcular a resistência equivalente, você vai fazer a famosa produto pela soma. Então, se você tiver duas resistências, é só fazer o produto pela soma, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ou se você tiver várias resistências, é só usar essa formulinha aqui, né? 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Bom? A corrente, nunca se esqueça que a corrente vai somar, né? E a tensão, numa associação em paralelo, é igual. A tensão é a mesma. Ok? Então acho que deu para revisar bem agora, né? Associação em série em paralelo. E aqui nós temos, né? A comparação entre os dois tipos de associações. Mais uma vez, bem rápido aqui, ó. Em série, a corrente é igual e a tensão soma. Em paralelo, é o contrário. A tensão é igual e a corrente soma. Ok? Para você calcular a associação, a resistência equivalente da associação em série, você vai somar R1 mais R2 mais R3, assim por diante. Em paralelo, você faz produto pela soma quando tiver duas. Se tiver várias, usa a formulinha. 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, 1 sobre R3, assim por diante. E quando você tiver todas as resistências iguais, né, todas elas são iguais,
é só dividir pela quantidade, R dividido por N, ok? Então revisamos aí basicamente aí o conceito ou conteúdo utilizado aqui nessa primeira questão, né? E espero que você tenha conseguido e vamos tentar aí fazer ela, né? Vamos lá? Então primeiro de tudo, vamos fazer aí o circuito com a chave aberta e a chave fechada, tá bom? Então começando pela chave aberta, esse circuito aí. Chave aberta significa que não passa corrente elétrica, né? Chave aberta não passa corrente. Então, quando a gente for redesenhar esse circuito aí, ó, for redesenhar esse circuito com chave aberta, você vai eliminar o R4 e o R3. Por que o R4 e o R3? Porque como não tem corrente passando na chave, não vai ter corrente passando em R4 e R3 também, né? Porque tá tudo em série aqui, ó, tá vendo? Então você só vai redesenhar, pega essa folha e redesenha aí a pilha com 30 volts, o R2 com 5 ohm e o R1 com 10 ohm, ok? Então vamos ver como é que ficou com a chave aberta. Então tá aqui, ó, a chave aberta, você vai jogar fora todas as resistências e só vai ter a resistência de 5, a de 10 e a tensão de 30 volts. E agora a gente consegue calcular o quê? Conseguimos calcular a corrente elétrica no circuito. O 10 com 5, tá? Não se esqueça de eliminar o R2, o R3 e o R4, tá bom? Esse de 6 ohm e esse de 4 ohm já jogamos fora. Só sobrou esse de 5 e esse de 10. Então você vai só redesenhar o 30 volts, 5 ohm e 10 ohm. Então para calcular a corrente é só colocar o 5 ohm em série com o de 10 ohm. Então resistências em série, por quê? Porque a corrente é igual, né? Então a resistência equivalente vai somar 10 mais 5 dando 15 ohm. E depois é só jogar na formulinha. I igual U sobre R, equivalente, né? Ou URI, né? Ou igual a RI. Tá bom? A famosa primeira lei de Ohm. Certinho? Então a tensão vale 30 volts, resistência equivalente é 15. 30 por 15 dá 2 amperes. Então já conseguimos achar a corrente de 2 amperes. Essa corrente de 2 amperes é a mesma corrente que passa por R2, que é a mesma corrente que passa por R1. Certo? Portanto, ó, a alternativa 1 ela é verdadeira. Certo? Se a chave 6 estiver aberta, a corrente que passa na R1 vale 2 amperes, verdadeiro. E a terceira é falsa. A tensão consumida no R1 é maior com a chave fechada. Bom, a gente já vai ver porque é falso. Tá bom? Mas a tensão consumida no R1, perceba que para descobrir o R1, a tensão no R1, é só fazer U igual a RI de novo, URI, U igual a RI. O R vale 10, o I vale 2, então 10 vezes 2 dando 20 volts. Tá bom? Então em R1 vai ter 20 volts. Tá bom? Guarda essa informação aí. 20 volts no R1 com a chave aberta. Vamos agora fazer a chave fechada? Bom, com a chave fechada você vai considerar o R2 e o R4, né? Então vamos lá. Com a chave fechada, olha só o que vai acontecer. Muito importante de observar, né? Como é que a gente calcula a resistência equivalente do circuito? Então a resistência equivalente do circuito vai acontecer o seguinte, ó. Essa resistência de 4 e essa resistência de 6, que é o R2, aliás, o R3 e o R4, né? O R3 é o de 6, o R4 é o de 4, então o R3 com o R4 estão em série. Então vamos somar 6 mais 4, que dá 10. Tá bom? E essa resistência equivalente de 10 vai estar em paralelo com o R1 de 10 também. Certo? Então 10 com 10 divide por 2, então 10 dividido por 2 que dá 5 ohm. Muito bem. Continua aí. 5 ohm, que virou tudo isso aí, né? 5 ohm, com esse R2. Eles estão em série. 5 com 5, soma, dando 10 ohm. Muito bem, então a resistência equivalente do circuito vai ser 10 ohm. E agora é só aplicar a formulinha, né? Primeira lei de Ohm. U igual a RI, ou I igual a U sobre R. Então, U, tensão dá 30 volts. Resistência equivalente a 10, então 30 por 10 dá 3 amperes. Muito bem. Então 3 amperes. Certinho?
E aí, né, para você calcular quanto que vale o 4, que é a tensão na resistência 4, né, é só fazer U igual a RI, então vai ser 4 ohm, vezes 1,5. Por que é 1,5? Olha só, né, por que a corrente é 1,5? A corrente total vale 3, que é a corrente que passa pelo circuito. Como o R1 é 10 e o R3 com R4 também dá 10, a corrente se divide na metade. Então, entrava 3 amperes. Então, vai ficar o quê? 3 dividido por 2, 1,5 passando por R1 e 1,5 passando por R3 e R4. Ok? E por isso que a tensão no R4, né, vai ser 4 vezes 1,5, que é a metade da corrente, que dá 6 volts. Tudo bem? Para você calcular a tensão no R1, é só fazer 10 vezes 1,5, que dá 15 volts. Beleza? 15 volts com a chave fechada. Então, a alternativa 2 aí, né, se a chave C estiver fechada, a corrente no resistor R1 é 1,5 amperes, verdadeiro. Vai dividir o 3 na metade, porque as resistências elas são iguais, né? O 10 com 6 mais 4, que é 10. E se a chave C estiver fechada, a tensão R4 vale 15 volts, é falso. Na verdade, vale 6 volts, tá bom? 4 vezes 1,5 que dá 6. Muito bem, então espero que você tenha conseguido fazer essa primeira questão. Não foi, né? Não foi uma questão fácil. Se você tiver muitos problemas, coloque aí nos comentários do vídeo. É muito fácil também você entrar em contato comigo para tirar suas dúvidas, tá bom? Mas tenho certeza aí, né, que isso daqui é uma fase, vamos dizer, de adaptação. Se você tiver com muita dificuldade, tem que fazer bastante exercício, tem que se familiarizar, se adaptar aí ao tipo de enunciado, para que você consiga fazer com mais tranquilidade os próximos, tá bom? E se você tiver realmente muita dificuldade, não entendeu por que a corrente se divide, não entendeu porque está em série o R3 com o R4 e tudo isso tem em paralelo com o R1, então eu recomendo aí você assistir minhas aulas anteriores. As aulas anteriores estão nos outros vídeos, né, que estão relacionados a esse vídeo aqui. Então, essa aula, né, é uma recapitulação, fazendo exercícios de outras aulas que eu já dei. No caso, as outras aulas, né, são uma série de aulas sobre circuitos elétricos, eletrodinâmica, tá bom? Então, começando por primeira lei de Ohm, depois segunda lei de Ohm, associação de resistores, depois temos gerador e receptor e resolução de circuitos mistos, ok? Então, procura lá os outros vídeos se você achar necessidade. E vamos para a segunda questão. Espero que você tenha acertado essa primeira aí. Então, questão número 01, né? Então, a anterior era o 00, agora é o 01. Vamos lá, vamos ler o enunciado. Uma lâmpada é ligada a uma associação de 4 pilhas. Associação de 4 pilhas de 1,5 volt. Supostas ideais. De 4 maneiras representadas nas figuras seguintes. Olha só, então dá uma olhadinha direitinho nas figuras, né? A, B, C e D. Cada pilha tem 1,5 volt de tensão, né? De força eletromotriz. E a pergunta é, qual é a DDP, o U, né? No caso, o U, diferença de potencial, entre os terminais da lâmpada em cada uma dessas ligações. Então, mais uma vez aí eu quero que você pause o vídeo e tente resolver, relembrando aí sobre o assunto de associação de geradores. Tá bom? Vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer. Muito bem, espero que você tenha tentado fazer. E vamos lá para revisão, né? Revisão. Então, gerador e receptor, vamos começar realmente pelo gerador, né? A pilha, né, que gera energia. E vamos ver a associação de geradores, certo? Então, a pilhazinha aí. E vamos para o capítulo de associação de geradores. Então, assim como resistência, você pode ter associação em série e em paralelo.
Começando pela associação de geradores em série. Em série, como eu falei na outra aula, né, serve para basicamente você aumentar a DDP, aumentar a tensão. Então, se você colocar 2 pilhas ou 3 pilhas em série, olha só, a tensão total vai ser a soma das tensões. Então, por exemplo, se você tiver 3 pilhas com 1,5 volt, a tensão total vai ficar 1,5 mais 1,5 mais 1,5, que dá 4,5 volts. Ok? Isso para a pilha ideal, né? Agora, se tiver pilha não ideal, no caso tiver resistência interna, para você calcular a resistência interna equivalente, é a soma. Então, você vai somar os valores das resistências internas. Tudo bem? Então, essa é a associação em série. Agora a gente vai para a associação em paralelo. Em paralelo aqui nós temos um exemplo, né, com 3 pilhas de 1,5 volts. E quando você tiver a associação em paralelo, a DDP será a mesma, não vai mudar, não vai mudar. Se você colocar o voltímetro aqui, né, que é o instrumento que mede a tensão, o DDP, vai medir 1,5 volt também, ok? Então, em paralelo, se mantém constante. Então, vamos para a revisão aqui, ó. Se você colocar 3 ou mais pilhas em paralelo, a tensão vai ser igual. E agora, a resistência equivalente vai ser a resistência interna de uma delas dividida pela quantidade. Então, se tiver 3 pilhas iguais, vai ficar R sobre N. Isso se for um gerador não ideal, né? O gerador não ideal tem resistência interna. Tudo bem? Então, com isso já é mais do que o suficiente aí para você resolver essa questão. Então, espero que você tenha entendido aí a revisão desse assunto e agora a gente vai resolver. Vamos lá? Olhando a primeira, item A, perceba que todas elas estão em paralelo. Portanto, como nós temos 4 pilhas em paralelo, cada uma valendo 1,5 volt, a tensão que está sendo gerada na lâmpada também vale 1,5 volt. Beleza, associação em paralelo. Continuando, no item B de bola, nós temos aqui, ó, 2 em série, certo? E aqui também, embaixo também temos outras 2 em série. Mas o que vai acontecer com a DDP da pilha aqui, né? A DDP vista pela lâmpada. Diferença de potencial é quando tem uma diferença. Então, em cima você vai ter 1,5 mais 1,5 que dá 3. Embaixo, 1,5 mais 1,5 dá 3. Então, 3 em cima e 3 embaixo. DDP, como você bem lembra, né? É só subtrair, né, um valor do outro, né? Então, 3 menos 3 dá 0. Ou seja, se você colocar as pilhas dessa maneira, ó, positivo com positivo, vai dar 0. Então, você não consegue ligar uma lâmpada colocando os terminais da lâmpada nos polos positivos. Para você conseguir ligar uma lâmpada, tem que ser um lado positivo e um lado negativo. Tá bom? Então, por isso que no item B de bola, a associação aí vai dar uma tensão de 0 volt. Tá bom? Então, seria 3 volts, né? Separadamente aí. Agora, quando junta, vai dar 0. Beleza? É igual você olhar para o item A. No item A, ó, a lâmpada está ligada no polo positivo e polo negativo. Então, existe tensão, existe diferença de potencial. E no item B não tem diferença de potencial porque está sempre no positivo, tá bom? Vamos continuar aí, ó. No item C e D. No item C, agora sim, olha só, no item C, você tem 1,5 mais 1,5 que dá 3 volts, 2 pilhas em série. Embaixo, 1,5 mais 1,5 dá 3 volts, também em série. Só que essas 2 em série estão em paralelo entre si. Então, 3 volts em paralelo com 3 volts vai dar 3 volts. Perceba que a lâmpada, agora sim, ó, está sendo ligada nos polos positivo com negativo lá atrás, né? Tá vendo? Por isso que a associação, nesse caso, no item C, vai dar 3 volts de diferença de potencial de DDP. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido isso. E vamos fazer o item D de dado, o último, né? O último pode ser que seja um pouquinho complicado aí, caso você não tenha ainda se familiarizado muito com esse assunto.
mas você vai ver que é mais fácil do que parece. Então nós temos aí, ó, pilhas, né? Perceba que na parte de cima você vai ter 1,5 mais 1,5 dá 3. Embaixo também 1,5 mais 1,5 dá 3. Só que o fato de as pilhas estarem invertidas, você pode considerar como se fosse menos 3 volts na parte de cima e 3 volts na parte de baixo. Menos 3 em cima e 3 na parte de baixo, quanto que vai dar a diferença de potencial? A subtração. 3 menos 3. 3 menos 3. E menos com menos, como você já conhece, vai dar mais. Então é 3 menos 3 é igual a 3 mais 3, que é igual a 6. Então a tensão é equivalente a 6 volts. Deu para entender a diferença do item D de dado com o item B de bola? No item B de bola era 0. Porque 3 menos 3 dá 0. Agora no item D de dado, 3 menos 3 dá 6 volts. Tudo bem? Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer. E agora a gente vai seguir para a próxima questão. Próxima questão aí, questão número 02. A figura a seguir representa as curvas características de um gerador e um receptor e o resistor. Muito bem, então tem uma figurinha aí, né? Então a curva verde, curva azul e curva rosinha aqui, tá bom? Então a gente tem que identifique quem é o receptor, quem é o gerador e quem é o resistor aí. Item B de bola, calcule a resistência no resistor, do gerador e do receptor. Então do resistor é o Rzão, do gerador é o Rzinho e do receptor é o R'. Item C, faça um desenho, um esboço do circuito formado pelos 3 elementos em série. Você vai colocar os 3 em série, tá bom? E no item D de dado, determine a intensidade da corrente elétrica nesse circuito. Muito bem. Então esse exercício, né, pode ter certeza que ele é muito importante. Vai revisar aí os conceitos de receptor, gerador e a própria resistência ohmica, né, resistor ohmico. E você vai ter que desenhar, tá bom? Tem que desenhar direitinho. Depois achar a corrente. Você vai ter que descobrir aí quem que é o receptor, quem que é o gerador, ver o sentido da corrente e tudo mais. Vamos lá, então pausa o vídeo e tente fazer essa questão número 02. Vamos lá, tenta fazer aí. Bom, então vamos para resistor, né? Então ele deu um gráfico de resistor. Então o que era um resistor, né? O resistor é um elemento cuja função é transformar energia elétrica em energia térmica, né, por efeito Joule. E eu mostrei que a única fórmula é essa, U igual a RI, né? Ou R igual a sobre I, tanto faz, URI. E o resistor ohmico, tá aqui, ó. Primeira lei de Ohm. Um resistor ohmico, que é o resistor ideal, ele tem a sua curva característica dada por uma reta. E é uma reta que passa pelo zero. Bom, é uma reta que passa pelo zero. Muito bem. Segunda informação importante, para você calcular a resistência, U sobre I é só calcular a tangente do θ, tangente cateto oposto para adjacente, certo? Então você vai pegar um ponto ali no gráfico, ver qual que é o valor do U, ver qual que é o valor do I, que é a corrente, e aí divide um pelo outro. Simples assim, tá bom? Vamos lá então, quero que você volte aí na questão. Identifica aí pra gente. Quem que é o resistor? É o verde, é o azul ou o rosa? Muito bem, espero que você tenha conseguido aí, né? Então é o verdinho, é o verde. Então para você calcular a resistência do resistor, calcula a tangente do ângulo, cateto oposto por adjacente. Então pega aqui o valor de 20, que é o U. Né? Tá vendo esse pontinho, né, marcando? 20, o U vale 20. E o I, que é a corrente, vale 10. É só fazer 20 dividido por 10. E quanto dá esse valor?
20 dividido por 10 dá 2. Então o R dá 2 ohm. Não esquece de colocar o símbolo ohm, tá bom? 2 ohm. Certo? Então já conseguimos revisar aí o resistor ôhmico. Agora nós vamos revisar os geradores e receptores. Então, esse é o gerador, né? A gente sabe que no gerador sempre está saindo corrente elétrica no gerador. E a curva característica dele é esse. Essa é a curva característica do gerador. Estou prestando bastante atenção aqui, ó. O gerador, ele tem força eletromotriz, Ezão, e tem uma resistência interna. Como é que a gente calcula a força eletromotriz? É só marcar o ponto onde ele corta o eixo Y. Esse é o Ezão. E para calcular a resistência interna, você simplesmente vai dividir o Ezão pela corrente de curto, que é aquele pontinho ali, o ICC. Tá bom? Então, Ezão dividido por ICC. Vamos fazer isso na prática. Quero ver você voltando na questão e você conseguindo fazer. Vamos lá? Então, olhando aqui novamente para o gráfico, né? Verde, azul e rosa. Qual deles é o gerador? Espero que você tenha conseguido aí, né? Então, o gerador é o rosa. Tá certo? O gerador é o rosa. Quanto que vale o Ezão do gerador? O Ezão do gerador vale 40, onde ele corta o eixo Y, né? É o 40. E para você descobrir quanto que vale a resistência interna, o Rzinho dele, é só dividir 40 dividido por corrente de curto, que é 20. 40 dividido por 20 dá quanto? Então, o Rzinho vale 40 dividido por 20, que é igual a 2. 2 o quê? Não esqueçam de colocar a unidade, 2 ohm. Tudo bem? 2 ohm. Legal. Então, essa vai ser o quê? A curva do gerador. Então, o gerador tem 40 volts de força eletromotriz. O Ezão é igual a 40. O Rzinho, resistência interna, vale 2. E agora a gente vai ver quem? A gente vai ver o receptor, né? Então, aqui nós temos um receptor. O receptor, no circuito, ele sempre perceba que ele está entrando corrente no receptor e no gerador está saindo, tá bom? E aí o receptor, né, que pode ser, por exemplo, um liquidificador, né, tem essa curva característica. Olha só, é uma reta crescente, tá bom? Uma reta que cresce. E o receptor tem força contra-eletromotriz, que é o Ezinho. É o Ezão, né? O Ezão linha, né? Tem gente que coloca o linha aqui para diferenciar do gerador. E o R linha, que é a resistência interna, tá bom? Para você descobrir a força contra-eletromotriz. Por que é contra-eletromotriz? Porque está contra o sentido dos elétrons, tá bom? Ele vai segurar aí a corrente elétrica. Então, o E é onde ele corta o eixo Y. E o R, novamente, é a tangente do ângulo. Beleza? Bom, então volta aí para o exercício. Qual deles é o receptor? Verde, azul ou rosa? Então, claro, né? Agora ficou fácil. É o azul mesmo. É o azul que é o receptor. O Ezão vale quanto? O Ezão vale 10. Certo? Nessa figura o Ezão vale 10. O E', né? Pode chamar de Ezão'. E a resistência vale quanto? O R'. É só calcular a tangente do ângulo, cateto oposto por adjacente. O cateto oposto do azul aqui, ó, do 10 ao 20 vale 10. Então, é 10 dividido por 10, que é o cateto adjacente. Então, 10 dividido por 10, que dá 1. 1 ohm. Certo? Muito bem, espero que você tenha conseguido aí fazer o item A e o item B, né? Então, vamos conferir as suas pontinhas aí, no item A e no item B. Então, temos aqui, identificando novamente aí o receptor, o gerador e o resistor em verde, né? Então, para você calcular aí cada coisa, então no gerador, o Ezão vale 40, então o gerador era esse rosa, tá? Então, 40 volts é o Ezão, resistência interna é o Ezão sobre corrente de curto, 40 dividido por 20, que dá 2 ohm. Não esqueça desse símbolo aqui, ó, ohm.
Receptor é o azulzinho, então a reta que está crescendo. Então, o E' dele vale 10. O Rzinho vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto para adjacente. Então 20 menos 10 que dá 10. Dividido por o I, que é 10. Então 10 por 10 dá 1 ohm. E por último é o resistor, em verde. Basta calcular aí a tangente do ângulo. 20 por 10 que dá 2 ohm. Certo? Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. E agora a gente vai calcular o que, né? O ideal é fazer um desenho, né? Então vamos tentar fazer um desenho desse circuito. Vou fazer aqui. O nosso famoso pente, né? Então pega a sua folha. Pega a sua folhinha. E vamos redesenhar e fazer um desenho bem bonito que representa esses três dispositivos, né? O resistor, o gerador e o receptor, tá bom? Vamos lá. Vou desenhar o gerador aqui do lado esquerdo. Pronto. Tudo em série, hein? Aqui eu vou colocar a resistência R. Rão. E do outro lado vamos colocar o receptor. Nunca se esqueça que no gerador está saindo corrente e no receptor está entrando corrente, né? Então vai ficar assim a corrente elétrica, ó. No gerador está saindo e no receptor está entrando corrente, tá bom? Beleza. Coloca aí direitinho os valores. Quais são os valores mesmo? Os valores são, vamos pegar lá. O gerador 40 volt e 2 ohm de resistência interna. Então, 40 volts. Aqui do lado esquerdo é o gerador, então 40 volt e 2 ohm. Faz esse desenho bonitinho aí. O receptor do lado direito, 10 volts e 1 ohm de resistência interna. Então força contra eletromotriz aqui você tem 10 volts e 1 ohm de resistência interna. Pronto. Agora para fechar, o valor da resistência é Rão, que valia 2 ohm. Então coloca 2 ali, né? Então 2. Pronto. E aí, para você calcular a corrente elétrica, você pode usar a lei de Poulier, né? Ou se você preferir, pode calcular direto assim, né? O gerador é 40 volts e o receptor é 10 volts. Então qual que vai ser a tensão aqui, ó? 40 menos 10 que dá 30 volts, né? Então subtrai, certo? Então aí você põe na formulinha I é igual a U sobre R. Então vai ficar como? Vai ficar 30, que é o Uzão, dividido pela resistência equivalente. O que a gente pode falar sobre a resistência equivalente? Ó, você tem 2 ohm, tem 1 ohm e tem 2 ohm lá em cima. Todas elas estão em série. Por que elas estão em série? Porque a corrente é a mesma. Então é só somar. 2 mais 1 mais 2 que dá 5, né? Que dá 5 ohm. E 30 dividido por 5, 6 amperes. Pronto. Então essa é a resposta aí desse exercício, né? Então a corrente é 6 amperes. A corrente nesse caso aqui no nosso desenho está no sentido horário, tá bom? Saindo do gerador e entrando no receptor. Muito bem. Então mais uma vez, né, um exercício muito importante, na qual se você tiver muitas dúvidas estruturais ou dúvidas conceituais, tente aí assistir os vídeos anteriores, tá? Agora, se você tiver dúvidas pontuais, coloque nos comentários ou entra aí na minha plataforma, que é muito fácil de entrar em contato comigo, tá bom? Muito bem, espero que até agora você tenha gostado de fazer esses exercícios, né? Vamos fazer mais.
Exercício número 03. Olha só. No circuito ao lado, notamos dois possíveis geradores com suas respectivas resistências internas. Então dá para ver, né, um gerador aqui, ó, um de 20 volts e um de 60 volts, tá certo? Só que, entretanto, a forma como estão ligados, apenas um deles funciona como gerador e o outro vai ser como receptor. Faz sentido, né? Tudo bem? E agora eu queria muito que você tentasse fazer o seguinte. Item A. Identifique quem que é o gerador e quem é o receptor. Item B de bola. Calcule a corrente elétrica do circuito. Item C. Calcule a tensão útil do gerador e a tensão total do receptor. E o item D de dado. Calcule a DDP entre os pontos A e C do circuito. Então vamos lá. Pausa o vídeo e tente fazer aí essa terceira questão da aulinha de hoje. Muito bem, espero que você tenha tentado aí. Acho que é bem fácil de identificar quem que é o gerador receptor, né? Lembre-se que o gerador, ele gera corrente, gera energia, sai corrente dele. E o receptor está entrando a corrente. Então, normalmente o que acontece? O gerador tem uma tensão maior, uma força eletromotriz maior, e o receptor tem uma força contra eletromotriz menor. No caso do exercício, o gerador é o de 60 volts e o receptor é o de 20 volts. Como é que você sabe que o gerador é receptor? Simples, o gerador tem uma tensão maior que o receptor, tá bom? 60 e 20. E aqui, como é que você calcula a corrente elétrica, né, no item B de bola? É só fazer 60 menos 20, que é a tensão no circuito, que dá 40 volts. E o resto de resistência você soma tudo. 3 mais 8 mais 2 mais 7, porque tá todo mundo em série, né? Tá bom? Então, faça as continhas aí. Item C. A tensão útil do gerador e a tensão total do receptor. O que seria isso? Bom, vamos para a revisão. Voltando aqui no gerador, perceba que a equação que representa o gerador é essa, ó. U é igual a E menos RI. U é igual a E menos RI. Esse U é a tensão útil do gerador. Vai ser igual a força eletromotriz do gerador menos R vezes I. Menos R vezes I. Certo? Então, a gente vai usar essa formulinha para o gerador. E para o receptor, a gente vai usar a outra formulinha, que é essa daqui. U é igual a E mais RI. Então, muito importante prestar atenção, não confundir, né? No receptor vai ficar mais R vezes I, tá certo? Muito bem. Então, aqui está o resumo, né, de gerador a receptor. Então, tanto a parte aí do desenho, né, de como ele funciona. Então, tem barrinha maior, barrinha menor, representando aqui a força eletromotriz e a resistência interna. As duas fórmulas. O gerador U é igual a E menos RI, o receptor U é igual a E mais RI, e os dois gráficos. Tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para a questão aí. E é basicamente jogar na formulinha. Tá bom? Então a tensão do gerador U é igual a E menos RI. Então o Ezão vale 60 volts, menos 3, que é a resistência vezes a corrente, que você vai ter encontrado no item B de bola. E a do receptor é a mesma coisa. U é igual a E mais RI. O Ezão do receptor é 20. O E'linha, né? Pode chamar de E'linha. A resistência interna é 2. Então você vai somar com 2 vezes a corrente. Tá bom? Então vamos conferir as continhas até agora. Ó. No item A, o gerador é de 60 volts, o receptor é de 20 volts. Item B, calcula a corrente elétrica. 60 menos 20 é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Então 40 é igual a 20 vezes I, então a corrente vale 2 amperes. Espero muito que você tenha conseguido fazer. Item C. Calcule aí, né? Usando as formulinhas, ó.
Todo gerador, Ezão menos RI, então 60 menos 3 vezes 2, que é corrente, que dá 54 volts. E para o receptor, Es'L igual a R' vezes I. Então 20 mais 2 vezes 2, que dá 24. Tudo bem? E aí, para finalizar, ele pede a DDP entre os pontos A e C. Entre os pontos A e C. Bom, a corrente elétrica do circuito vale 2. Não é isso? Corrente vale 2. E para você descobrir o UAC, que é a tensão do ponto A até o C, é a mesma coisa do que a tensão do U até o D e a tensão do gerador. A tensão do gerador de 60 volts é o CD. Tá bom? Como a corrente está no sentido anti-horário, ó, então vai ficar o AD vai ser negativo, tá bom? Porque a corrente está no sentido anti-horário. E do CD vai ser positivo. Porque ó, quando você faz do A até o C, presta atenção aqui para você ver o sinal, tá? Quando você faz do A até o C, a corrente está entrando no 7 ohm. Se está entrando no 7 ohm, vai ficar negativo. Está entrando no 7 ohm. Então, menos 7 vezes 2. Agora, a corrente no gerador está saindo, né? Tá vendo? Do gerador. Lembra que no gerador sempre a corrente sai. Por isso que é mais a tensão do gerador que 54. Vai ficar menos 7 vezes 2 mais 54, que dá 40 volts. Então a tensão do A até o C vai dar 40 volts. Tudo bem? Tudo bem, então espero que você tenha conseguido aí fazer essa questão número 3. Espero que você esteja gostando aí dessa aula de revisão de hoje. Muito bem, então para fechar agora, né, última questão número 04. Nos circuitos 1 e 2, então são dois circuitos aí, né? Você tem aí o amperímetro. O que era o amperímetro mesmo? Amperímetro é um instrumento de medição que mede corrente elétrica. Tá? E aí tem as baterias aí, né? Bateria E1 e bateria E2. Qual que é a diferença? No circuito 1 para o 2, a única mudança foi a inversão de polaridade da bateria do E2. A gente já fez um exercício parecido, né? Então vai inverter, ó. Tá vendo? Na figura no circuito 1, o E1 com o E2 estão em série bonitinho. Então o que vai acontecer? As pilhas vão somar, né? Vai somar aqui, ó. Atenção, tá bom? Agora, no circuito número 2, o E1 com o E2, como eles estão contrários, né? O E1 vai ser, olha para a corrente, o E1 vai ser o gerador e o E2 vai ser o receptor. Então vai subtrair, né? E1 menos E2. Tá bom? Então, observe as intensidades e o sentido das correntes nos dois casos. Então, dá uma olhadinha aí, ó. O E1 vale 12 volts, sempre. No circuito 1, a corrente vale 3 amperes. Né? Você tem uma resistência R aqui na direita. No circuito número 2, a corrente em linha, nova corrente, vale 1 ampere. Qual que é a pergunta dele? Ele pergunta pra gente quanto que vale o E2. Então aqui eu quero que você pause o vídeo e tente resolver aí. Questão número 04. Vamos lá, tenta fazer. Bom, espero que você tenha conseguido aí. Então, no primeiro circuito, como eu falei, né? As tensões vão somar. Então vai ficar E1 mais E2, joga na formulinha, primeira lei de Ohm, U igual a RI. Então E1 mais E2 igual a R vezes I. Dando essa equação, ó, 12 mais E2 igual a R vezes 3. Certo? Em que o I é a corrente, né? A corrente vale 3. No circuito número 2, vamos subtrair. Então E1 menos E2 é igual a R vezes I. Então 12 menos E2 é igual a R vezes 1, que é a corrente nova. Pronto. E agora, sisteminha. Resolva o sisteminha. Então a primeira equação, 12 mais E2 igual a R vezes 3. Segunda equação, 12 menos E2 igual a R vezes 1. O que você faz aqui?
você pode somar elas. Soma as duas. Quando você soma as duas, o E2 com E2 vai cortar, né? E2 menos E2 vai dar 0. Então vai ficar 12 mais 12 é 24 aqui do lado esquerdo, tá vendo? Ó? Onde eu tô marcando aqui. Então 12 mais 12 é 24, é igual, né? O E2 com E2 vai cancelar. R3 mais R1 vai dar 4R. R vezes 3 mais R vezes 1 vai dar R vezes 4. 3 mais 1 dá 4. Pronto. Aqui você encontra a resistência, que vale 6 ohm, Rão. E agora, para achar o Ezão, pega esse valor da resistência e substitui em uma das duas equações. Pode ser na primeira, por exemplo. Então, 12 mais E2 igual a R vezes 3. 12 mais E2 igual a... O R vale 6, que você encontrou. 6 vezes 3 que dá 18. Então, passa 12 para o lado direito. 18 menos 12 que dá 6. Então, o E2 vale 6 volts. Essa é a tensão aí, né? Força da motriz dessa pilha E2. E depois vai funcionar como receptor, né? Tudo bem? Então, essa foi a última questão aí da aulinha de hoje. A gente conseguiu revisar bastante coisa, né? Teve bastante tema aí. E espero que você tenha gostado bastante dessa aula de revisão. Caso você tenha problemas, mais uma vez, né? Coloque aí nos comentários ou entre em contato comigo, tá bom? Treine bastante essas questões. Essa lista de exercícios é muito importante aí para as provas, né? Vestibulares, provas, porque realmente tem caído bastante esse tipo de questão. Acho que é bacana você tentar fazer novamente aí nas vésperas de prova, tá? Dúvidas e sugestões pode colocar no comentário. E se você precisar de mais um reforço teórico, então volta para os meus outros vídeos, nas quais eu reviso aí parte teórica e parte de prática, né, de exercícios, o gerador e o receptor, e também as legião. Então espero que aí, novamente, você tenha gostado da aula de hoje, nessa aula de revisão, e espero ver você nos próximos vídeos. Bons estudos e até lá!